Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas de Direito grátis. E a gente está aqui no módulo 4 do Direito Penal, parte geral, que nessa aula a gente vai estudar a segunda parte, desse tópico, do tópico ilicitude, onde a gente vai entrar no estudo da legítima defesa. Nesse assunto aqui, legítima defesa, a gente vai dividir em duas partes, em que nessa aula a gente vai estudar os seguintes tópicos nessa aula: o conceito e o fundamento da legítima defesa e os elementos da legítima defesa. Beleza? Mas antes de começar, quem não se inscreveu, se inscreva no canal para manter aqui a gente motivado, e também para você não perder as novidades que a gente publicar toda semana. E qualquer dúvida, consulte os links dos nossos livros aqui na descrição do vídeo do canal e o nosso site direitoemtópicos.com. Vamos lá, legítima defesa, conceito e fundamento. Bem, a gente pode iniciar o conceito de legítima defesa como o quê? Como uma forma de se defender, utilizando-se de quê? De meios necessários contra uma agressão injusta, gente. Que esteja acontecendo, essa agressão esteja acontecendo no momento, ou que esteja prestes a acontecer, podendo até ser exercida por sua própria defesa ou para defesa de terceiros. Bem, isso que eu acabei de falar aqui é um conceito que, em outras palavras, foi definido pelo Código Penal brasileiro no seu artigo 25. Vamos dar uma lidinha nele só para contextualizar. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Bem, o Estado ele trouxe para o âmbito da responsabilidade o dever de aplicar a justiça. A gente entregou o direito ao Estado, o Estado tem esse dever. Então, com o quê? Com o intuito de não permitir a chamada, que era chamada antigamente da vingança privada. Cada um corria atrás de seu prejuízo por conta própria. Que, em muitos casos, resultavam em situações desproporcionais e incontroláveis. Entretanto, gente, o Estado ele não pode estar presente a todo momento e em todos os lugares para garantir essa segurança que ele deveria dar. Então, nada mais justo do que haver um permissivo legal que exclua a ilicitude do agente quando ele estiver diante de uma injusta agressão e não tiver tempo nem a possibilidade de se salvaguardar da força do Estado, certo? A doutrina ela nos apresenta dois pontos de vista em relação à legítima defesa. O primeiro dele é um ponto de vista jurídico individual, onde aqui é permitido a todo homem defender seus bens que se encontrem esses bens que são tutelados juridicamente, entendeu? Ele é o direito que todos os homens têm, Todo homem é permitido defender os bens que são tutelados pelo direito. E o outro ponto de vista é o jurídico social, que vislumbra como um justo o exercício da legítima defesa quando for essencialmente necessária, ou seja, nesse prisma aqui, a legítima defesa ela deve ser exercida pelo meio menos lesivo possível contra aquele ofensor, beleza? Esse é o ponto de vista jurídico social. Finalizada aqui essa parte, agora a gente pode estudar os elementos da legítima defesa que a gente viu aqui no texto do artigo 25 do Código Penal, relembrando que ele diz o seguinte: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, o direito seu ou de outro. Aqui estão presentes os elementos da legítima defesa que a gente vai estudar agora nessa parte do tópico. Vamos lá, elementos da legítima defesa, A gente pode extrair três elementos essenciais para a compreensão da legítima defesa que a gente pega aí desse artigo 25. Os três elementos são a agressão, a repulsa e o ânimo do agente. A agressão ela pode ser injusta, atual ou iminente, ou contra direito próprio ou de terceiro. A repulsa ela se coaduna com o uso dos meios necessários e a moderação, enquanto o ânimo do agente ele está presente no elemento subjetivo de se defender. Beleza? Então vamos ver cada um desses três elementos e entender um pouquinho melhor a particularidade dele. A agressão. Bem, de acordo com a doutrina dominante, a agressão é o quê? Uma conduta humana que resulta na exposição a perigo ou a lesão de um bem que seja tutelado pelo Estado. Assim, por esse conceito aqui, a gente tem que não se pode admitir legítima defesa, por exemplo, contra um animal ou coisa, pois estes não são capazes de agredir alguém, pois suas ações elas são limitadas ao ataque em um sentido de investir contra. Logo, diante da natureza da ação, no caso de um ataque advindo por animais ou coisas, estaríamos diante aqui de um estado de necessidade, não de legítima defesa. A doutrina majoritária também entende que a injusta agressão ela partiria de uma atitude ilícita, ou seja, que seja contrário ao direito.
Logo, gente, para a doutrina, a legítima defesa também estaria presente, mesmo que o ato não se constituísse como uma infração penal, bastando aqui para si que a agressão se caracterizasse como injusta, ou melhor dizendo, né, ilícita, né? Já no que tange a atualidade ou iminência da agressão, né, o que se entende é que a agressão iminente é aquela que traz uma situação de um perigo atual. Tecnicamente, né, o conceito atual, né, esse termo atual, é um ato que esteja acontecendo o quê? No presente, né? No presente momento. Enquanto esse termo iminência, ele seria o quê? Um ato que está prestes a acontecer, ou seja, um futuro imediato. Né? Só para a gente reforçar aqui. Importante salientarmos o caso da legítima defesa presumida. Trata-se aqui, gente, de uma espécie de interpretação abolida do direito penal brasileiro que permitiria a legítima defesa em casos que poderiam ser deduzidos uma ameaça a um bem jurídico. Como um exemplo que a gente pode citar aqui é de permitir atirar em alguém simplesmente por ela invadir o domicílio, como acontece em outros países, como nos Estados Unidos e México. Para a doutrina, parte da doutrina, na verdade, né, uma outra parte dissidente, ela entende que deveria ser reconhecida assim essa legítima defesa presumida, pois a própria invasão do domicílio, por exemplo, né, já seria uma agressão injusta, né, e um ato ilícito passível de ser repelido dentro dos meios moderados, né, e necessários. Né. Então, no que tange a defesa do direito próprio e de terceiros, né, a legítima defesa ela somente pode ser invocada se estiver sendo defendido bens ou interesse juridicamente protegido. Não seria assim, por exemplo, né, admitido uma legítima defesa se o agente estiver de posse, por exemplo, de drogas, né, e ela for roubada. Neste caso aqui, ele não pode alegar legítima defesa, porque o bem roubado ele não possui a tutela jurídica do Estado. Né. O outro elemento aqui para a gente ver é a repulsa. Bem, no que diz respeito à repulsa, temos que a reação com o uso dos meios necessários para repelir uma agressão injusta. Então, para que seja possível sua caracterização como legítima defesa, o resultado da repulsa ele deve ser o menor dano possível ao atacante. O conceito do termo necessário, nesse termo necessário, ele significa um ato que seja indispensável, essencial e inevitável. Para Roxin, né, temos a seguinte lição. A necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor exerce a defesa necessária e esta está justificado pela legítima defesa, ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que o que teria sido produzido pela surra. Já a moderação, ela condiz, gente, com uma ação razoável e proporcional entre a defesa e o ataque que foi sofrido. A doutrina cita como exemplo o emprego de uma arma de fogo para repelir uma agressão injusta e desproporcional, admitindo aqui uma análise a cada caso, né, sob o prisma de uma ação mediana, ou seja, como saber qual o número de tiros necessário para a defesa diante de uma situação de alto estresse, né? Então, não há como medir a ação por critérios meramente matemáticos. Deve-se aqui buscar uma aceitação dentro de um parâmetro mediano, no caso concreto, para cada caso. Né? Então, o magistrado, diante de um julgamento, ele deve valer-se do bom senso, né, e analisar cada caso para que não seja cometida nenhuma injustiça. O terceiro elemento da legítima defesa, o ânimo do agente. Bem, o ânimo do agente ele tem relação, gente, com a vontade de se defender. Né? Essa vontade ela deve respeitar um limite razoável e proporcional para que seja legitimada a sua defesa. Assim, a doutrina majoritária se inclina no posicionamento de se ver a necessidade da proporcionalidade na legítima defesa. Por exemplo, se o agente defender um bem de menor valor, mas fazendo perecer um outro de maior valor, certamente ele está enquadrado no excesso. Um exemplo prático trazido pela doutrina é o caso de um agente matar um ladrão que não empregou grave ameaça ou violência, visando que resgatar os seus bens furtados, alegando aqui uma legítima defesa. Neste exemplo aqui, o agente certamente responderá pelo excesso, seja ele doloso ou culposo. Agora, para fechar a nossa aula aqui, a gente não poderia deixar de falar do quê? Dos ofendículos. Bem, o que são ofendículos, né? Os ofendículos são obstáculos, gente, utilizados para a defesa, né, na maioria das vezes, do patrimônio, como cães, cercas elétricas, cacos de vidro no muro, etc. Ou seja, eles são obstáculos ou impedimentos que ficam inertes para atuarem no momento de uma agressão alheia.
Aí vem o problema, né? A doutrina, ela traz algumas posições interessantes sobre os ofendículos, né? Os ofendículos, eles seriam um exercício regular de direito? Bem, para a parte da doutrina, como os ofendículos são instalados para um uso futuro, independente da ação humana, entende-se que seria um exercício do direito, não se podendo assim admitir o que é a legítima defesa, que necessitaria o que a legítima defesa de uma ação humana na iminência do perigo ou lesão. E o outro ponto de vista, os ofendículos são legítima defesa pré-ordenada, né? Nesse ponto aqui, alega-se que o ofendículo deve ser analisado no instante do seu funcionamento, tratando-se assim de uma vontade do agente, servindo como uma defesa necessária para repelir uma agressão injusta, ou seja, caracterizaria aqui a legítima defesa. Parte da doutrina aponta que os dispositivos de defesa ele deve ser utilizados de forma moderada, não se admitindo dispositivos perigosos, gente, como, por exemplo, colocar um explosivo, né, uma arma escondida para disparar, né, assim que a pessoa invade o domicílio, bastando para tal, por exemplo, que eles citam como exemplo para ser moderado, um alarme, um cão, né, por exemplo. O importante é que todo o meio de legítima defesa, ele respeita os elementos constantes do ordenamento jurídico para sua admissão. Isso que é o que vale, beleza? Então a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Penal Parte Geral, módulo 4, onde a gente estudou a segunda parte de ilicitude, analisando o conceito e os elementos da legítima defesa. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre legítima defesa, onde a gente vai abordar, entre outros casos, a legítima defesa da honra, a legítima defesa recíproca, etc. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.